Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. E estamos aí com Cariocão 2018. Os quatro grandes já jogaram. Botafogo empatou. Fluminense perdeu. O Flamengo com sub-20 ganhou. E vamos falar agora do último grande carioca que jogou. Vamos falar do Vasco da Gama, do Vascão da Gama. Vasco da Gama jogou em casa, São Januário, sem torcida, uniforme sem patrocínio. O Vasco jogou sem futebol e perdeu de 2-0 para o Bangu. Primeiro jogo do Vasco, perdeu de 2-0 para o Bangu. Bom, o problema do Vasco é um pouco diferente da dos outros cariocas, dos grandes, do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo. Porque nem o Flamengo está na Libertadores, Botafogo e o Fluminense não. Só que o Flamengo entra na fase de grupo. O Vasco tem o problema porque ele já começa na pré-Libertadores agora dia 31. Então ele já tem que estar com um time mais ou menos armado para esse time para o dia 31. O Zé Ricardo fez a sua declaração, diz que está seguindo fielmente o planejamento para o dia 31, que esse jogo dos cariocas são de experiência, de teste, para ajeitar o time para o principal, que é pré-Libertadores. Porém, começar perdendo, e do jeito que foi, o que foi? O Bangu jogou muito mais? Não, o Bangu não jogou muito mais. Só que o Vasco, uma dificuldade enorme para criar. A gente sabe que só tem 12, 13 dias de treinamento. Os times pequenos estão aí há 2 meses treinando. Faz diferença, tá um calor danado. O jogador ainda tá com a perna meio presa. Porém, se esperava mais um pouquinho do Vasco. O Vasco com a zaga toda nova. O Luiz Gustavo foi contratado, o Ricardo, que era das divisões de base, fizeram ali a zaga. O Eraso estava no banco, graças a Deus. O Henrique ali de lateral, Pikachu, no meio Wellington, Evander, que acaba a ruindade pegando no garoto também, o Nenê no meio, correndo, muitas das vezes indo lá atrás pegar a bola com o zagueiro para poder tentar criar alguma coisa. O Wagner pelo lado direito. Pô, esses troços que os treinadores fazem, não é só o Zé Ricardo não, galera, não é só o Zé Ricardo não. Eu não sei com essa mania de querer fazer 4-2-3-1, só que joga com um jogador centralizado de criação e o que joga pela ponta direita ou pela ponta esquerda, um desses aí também de criação e com pouca velocidade. Por que não faz o 4-4-4-2 normal? Porque joga um jogador que tem uma certa qualidade para criar, para ele jogar aberto pelo lado direito, tendo que acompanhar a lateral, ele não vai fazer isso nunca. E tem um monte de treinador que está fazendo isso. Eu acho mó besteira, perda de tempo e perda de talento, ainda arrebenta o jogador. Isso acontece no Flamengo, com o Everton Ribeiro aberto pelo lado direito. Aconteceu no Fluminense com o Scarpa aberto pelo lado direito, que aí tem que acompanhar. Acontece num monte de time. Eu acho isso uma crueldade com o time e com o jogador, que ele tem que fazer uma função que não é dele. Pô, se quer colocar jogadores para fazer essa função, faz igual, vou dar aqui uma comparação, aqui no Rio, faz igual o Flamengo estava fazendo quando tinha o Berrio. Everton por um lado e Berrio pelo outro, que os dois têm velocidade, vão e voltam. Agora, colocar um jogador que não tem essa velocidade toda para ficar fazendo isso, vai matar o cara. E o poder de criação do cara fica limitado a um espaço. Muito complicado. Além do mais, você pega um garoto que tem uma qualidade igual o Paulinho e deixa ele preso do lado esquerdo.
com o André Rios, que não aparece. Tudo bem que provavelmente no lugar do André Rios vai entrar o Riasco. Penso eu, que o Thiago Galhardo tem um lugar nesse meio de campo ali. O Wellington é fraco, tem lugar. O Zé Ricardo depois fez algumas mudanças, botou o Caio Monteiro aberto por um lado, Paulinho aberto pelo outro, o André Rios recuou, o Wagner tirou, o Wellington recuou o Wagner ali para fazer aquele segundo homem, colocou o Evandro de primeiro homem, o Wagner de segundo homem para ter uma qualidade melhor. Começou a acertar, mas aí o time já estava sem perna. Colocou o Sábato, que é o jogador contratado, na zaga no lugar do Luiz Gustavo, mas o primeiro tempo do Vasco foi fraco. No segundo tempo foi horrível, não conseguia criar, não tinha infiltração, estava tentando umas bolas longas que não dava. O garoto Paulinho também não pôde aparecer muito, que ele fica fixo de um lado. Por que não faz o 4-4-2, já que ele quer colocar o Wagner e o Nenê? Deixa os dois de criação e deixa o Paulinho solto na frente para cair pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Porque senão você pega o Wagner e coloca pelo lado direito, ele não vai acompanhar a lateral e você trava o Paulinho pelo lado esquerdo. Mas é minha função, é a função dele escalar. Ele pensa assim, e eu, na análise que eu faço aqui na resenha com Magalhães, se eu sou treinador, eu não ia pegar dois jogadores de criação, botar um no meio e o outro aberto pela ponta tentando acompanhar. Eu ia pegar os dois jogadores de criação e ia botar pelo meio, ia fazer um 4-4-2, dando mais liberdade aos laterais e segurando os volantes. Era o que eu ia fazer, e foi o que o Sub-20 do Flamengo fez no jogo contra o Volta Redonda. O Capejano segurou. Eu estou fazendo a comparação porque eu tenho que fazer a comparação com os times aqui do Rio. Ele segurou o Jonas e o Ronaldo, foram os dois volantes, e liberaram os laterais e a molecada na frente para eles poderem correr e se mexer. Aí ficou menos difícil. Mas esse jogo do Vasco contra o Bangu, analisar primeiro jogo é muito complicado. O Fluminense foi mal, cheio de problema. O Botafogo também empatou, mas foi mal. O Flamengo não se pode analisar, porque o Flamengo não jogou com o time principal. Então a gente não sabe o que vai acontecer com o Flamengo. Provavelmente o time principal do Flamengo, se jogasse todo mundo principal, provavelmente teria mais dificuldade do que o Sub-20 do Flamengo teve. Por quê? O Sub-20 do Flamengo, a molecada está jogando a copinha, então eles estão correndo para dedéu, estão correndo muito, eles estão procurando espaço. E o time do Flamengo, se tivesse voltado, igual todo mundo, com aqueles 12, 13 dias de treino, também estariam pesados, provavelmente ia ter uma dificuldade muito grande de ganhar do Volta Redonda. Então não pode fazer essa comparação, que é injusto. A vantagem do Flamengo é que o Flamengo está mais tranquilo, porque a base tem uma qualidade e o Flamengo vai introduzindo ali, vai colocando nesse time ali os jogadores que já tiverem com preparação física melhor. Eles já estão tentando ver se regulariza o contratado Marlos para poder colocar, e assim vai indo. Mas os outros times não podem fazer isso, principalmente o Vasco. O Vasco tem que estar no melhor possível, já o dia 31 que vai jogar contra o Chile. Mas por essa primeira partida fica todo mundo preocupado. Mas fica preocupado com o Vasco em tudo. O Vasco está uma bagunça. Aí quem defende o Eurico Miranda não está amando o Vasco. Ele só está pensando nele, e recorre. Aí as chapas que se uniram de oposição agora já estão brigando, já se separaram. O Júlio Brandt já está sozinho. Aí ficou o Eurico Miranda na mesa da presidência, que ele nem podia ficar, porque ele não é mais presidente, mas estava lá no seu trono, lá na sua sala da presidência, que ele não é mais presidente do Vasco, mas estava lá com o seu charuto, com aquele cabelo todo mexido lá, aparecendo doido, mas estava lá na mesa da presidência, que não é o Júlio Brandt do outro lado, junto com o Felipe e o Pedrinho. O
Vasco tá largado, o Vasco tá largado. Aí tu vê o Vasco jogando, vai jogar uma Libertadores, não tem um patrocínio na camisa, aí parece que vai fechar um patrocínio aí, mas não tem mais presidente, tem administrador, ninguém segura nada. Final de semana o Vasco joga de novo com os portões fechados, sem torcida. É uma pena. Amanhã, sexta-feira, provavelmente a gente vai saber quem é o presidente. Provavelmente vai ser o Júlio Brandt, que parece que o Eurico Miranda chutou o balde, tá deixando de lado. Provavelmente o Júlio Brandt assume, mas aí só vai assumir na segunda-feira, cheio de problemas. Cara, é lamentável o que está acontecendo com o Vasco. Eu não vou falar de diretoria aqui não. No outro resenha com uma galera eu vou falar de diretoria, mas também eu já estou cansado para falar de diretoria. Desse jogo não tem muito o que falar. Eu não fiz a gravação ao vivo, não entrei ao vivo porque eu não vi o jogo ao vivo. Eu cheguei depois do jogo, aí deixei gravando o jogo, vi o jogo todo na íntegra. Jogo chato, feio, sem criatividade, lento. O Bangu até marcou direitinho, mas marcou mais direitinho porque o Vasco estava correndo muito pouco, muito lento. Alguns jogadores ali nitidamente precisam de um preparo maior. O esquema também com Nenê e Wagner não cola. O Wellington é fraco, falta jogadores aí. Eu não sei o porquê que o Breno não jogou. Se algum colega aí souber, me diz, ele não está com preparação física legal ainda. O Breno, não sei se o Vasco contratou realmente o Fabrício para a esquerda, mas o Henrique foi até bem. O Wellington não dá, de repente o De Sábado ali no meio vai ser melhor. O Thiago Galhardo, eu acho que tem lugar nesse time. Pikachu na lateral não dá. O outro Galhardo que era do Flamengo, lateral direito, é fraco também, mas de repente ele ajeita mais do que o Pikachu. Tem que ter mais velocidade na frente, não dá, do jeito que está esse esquema Nenê e Wagner assim, não dá, ou é um ou outro, ou muda o esquema, faz 4-4-2, quando o Riasco entrar vai dar uma qualidade na frente, porque ele é bem mais jogador que o André Rios. E velocidade, né? Velocidade e preparo físico. Não vou analisar, não vou falar tá ruim, tá bom. Foi horrível, foi um jogo, foi. Mas não pode pegar esse jogo como parâmetro para 2018. Se pegar o primeiro jogo de qualquer time, de qualquer campeonato, é injustiça. Agora o Vasco tem pressa de melhorar, porque ele já tem jogo dia 31 pela pré-Libertadores fora de casa. Então, tem que melhorar. Então, galera, essa foi a resenha do Magalhães do jogo do Vasco da Gama na primeira rodada do Carioca. Os 4 grandes, o único que ganhou foi o Flamengo. E mesmo assim não foi com o time principal, então não pode nem se avaliar. Foi com o Sub-20. Que jogou bem, jogou muito bem. E provavelmente essa molecada do Sub-20 vai continuar jogando durante umas 2 ou 3 rodadas aí. E vai aos pouquinhos o Flamengo colocando os titulares para começar a rodar. Mas o importante é que começou ganhando o Flamengo. Vasco e Fluminense começaram a perder, só tem 5 jogos nessa primeira fase, então tem que ganhar os próximos jogos. Só que o Fluminense já tem uma pedreira que tem um clássico contra o Botafogo. O Vasco joga contra o Nova Iguaçu em São Januário de novo, com os portões fechados. E o Flamengo, agora não me recordo, não sei se ele pega o Boa Vista, não sei quem o Flamengo pega. Porém, o time que provavelmente nessa primeira fase ganhar 3 partidas, provavelmente ele vai ficar em primeiro ou segundo lugar na sua chave. Porque não tem jeito, são 5 partidas só. Então o Flamengo já começa bem, Botafogo com empate. Só que Fluminense, Botafogo e Fluminense tem que ganhar de qualquer maneira. E temos um clássico no final de semana, Botafogo e Fluminense. Vamos ver como é que fica esse clássico. Fluminense cheio de problemas,
O Botafogo também meio que derrapando, mas pelo menos conseguiu empatar na força lá. Galera vascaína, essa foi a do Vascão da Gama. Uma pena, perdeu a primeira partida, problema lá complicado, sem torcida, sem patrocínio, sem presidente, uma zona o Vasco da Gama, uma pena, tendo que disputar uma pré-Libertadores, é lógico que isso aí está afetando os jogadores, salário atrasado, não sabe quem manda, quem não manda, uma bagunça, uma pena. Meus amigos da resenha, essa foi a minha visão desse jogo, Vasco 0, Bangu 2, com o estádio vazio. Vamos aguardar as próximas. Qualquer notícia eu entro ao vivo aqui e falo. Amanhã vamos ter notícia do Vasco, vamos ter muitas, aí eu entro ao vivo. Um grande abraço, até mais, fui, tchau!